graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. E estamos aqui mais uma vez para mais uma devocional, juntamente com os pastores e eu e minha esposa. É um prazer para nós estar tendo esse momento com você. A minha oração é que nesse dia, nesse novo dia que Deus te deu, Deus esteja se revelando com poder, com glória, com graça e com favor sobre a sua vida, sobre as suas coisas, e que você visualize a boa mão do Senhor, abençoando você, abençoando a sua casa, abençoando tudo aquilo que Deus tem lhe dado, de forma que tudo mesmo você tenha uma vida grata ao Senhor Jesus. O tema dessa devocional de hoje é exerça sua fé. E eu quero ler um texto com você. Eu queria muito que você ficasse atento àquilo que o Espírito Santo vai falar para você. Nós estamos aí no início da semana e é muito importante, é imprescindível que você olhe para os seus desafios, olhe para os seus dias e comece a profetizar vida de Deus. Não se trata de um pragmatismo, não se trata de um jargão evangélico, se trata de um posicionamento de fé de verdade diante dos seus, das suas coisas e de tudo aquilo que Deus há de fazer através de você e por você. A palavra do Senhor eu quero ler com você. Abra aí comigo, acompanhe comigo. Marcos capítulo 9, versículos 17 a 24. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 17 a 24, que diz assim: Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos, note bem aqui a frustração desse pai, eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem e eles não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: Há quanto tempo acontece isso? Respondeu ele: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe Jesus respondeu: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Creio, ajuda a minha incredulidade. Exerça a sua fé. Quantos desafios você nesse dia, nesta manhã, nessa nova semana tem assolado o seu coração, sua mente? Quantos desafios tem levado você a muitas vezes a se frustrar? Não é? Esse texto ele mexe muito comigo, porque conta a história de um pai, o pai que já estava familiarizado com o filho em sofrimento. A impotência desse pai muitas vezes tira dele a alegria de viver, tira dele a alegria de sorrir, tira dele uma nova perspectiva de futuro. E muitas vezes nós vivemos situações semelhantes, nós vemos situações que muitas vezes roubam de nós a esperança, a alegria, muitas vezes rouba de nós o poder de criatividade, muitas vezes rouba de nós o poder de enxergar Deus criando uma realidade nova em nós, através de nós, através daquela situação. Esse pai, a Bíblia diz que ele apresenta o filho aos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não puderam ajudar. E houve ali uma frustração momentânea. E diante dessa frustração ele fala para Jesus: Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. E é importante que às vezes nós repetimos a mesma fala, às vezes não de forma audível, não de forma verbalizada, mas no nosso coração a gente já não crê mais no sobrenatural de Deus, a gente não crê mais na intervenção de Deus, a gente não crê mais que Deus pode mudar aquela situação. E olha, querido, eu quero hoje, nesta manhã,
me levantar como um profeta de Deus na sua vida, para que desafiar você a exercer a sua fé. Exerça a fé. Não quer dizer porque está demorando que Deus não se importa. Não quer dizer que não aconteceu ainda, que Deus é incapaz de fazer. Não quer dizer que as coisas ainda não aconteceram do jeito que gostaríamos, que Deus ele está indiferente à nossa situação e ao nosso desafio. Eu quero ministrar isso no seu coração. E eu quero dar uma palavra a você. Essa palavra ela nasceu deste estudo, né? A incredulidade que eu nego é o empecilho para desenvolver a fé que eu carrego. É interessante que diante daquela frustração momentânea, aquele pai, ele vira para Jesus e fala: se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. A frustração era tamanha, a frustração estava corroendo aquele pai. E aí então ele começa a perceber, ele externa isso com palavras, ele externa isso com atitudes, uma atitude derrotista, um pensamento de inferioridade. Ele começa a colocar tudo isso para fora de uma forma não verbal. E Jesus ele percebeu isso. E Jesus ele indaga: se podes, tudo é possível ao que crê. E quando aquele pai tem esse confronto com Jesus, ele percebe que maior do que o problema do filho era o seu problema de incredulidade. E ele diz: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Portanto, a incredulidade que eu nego, ela é o empecilho para desenvolver a fé que eu carrego. Quantas vezes eu e você mascaramos uma incredulidade? Quantas vezes eu e você verbalizamos frases que ela vem do coração. A nossa mente crê que Deus pode fazer, mas nós não temos mais nem autoridade mais para orar, nós não temos mais nem ânimos mais para profetizar a vida de Deus sobre aquela situação. A incredulidade que eu nego é o empecilho para desenvolver a fé que eu carrego. O que aquele pai precisava aprender, e talvez seja essa a sua realidade hoje pela manhã, o que aquele pai precisava aprender é que enquanto ele negasse a sua incapacidade de crer, nada ia acontecer. A incredulidade que ela precisa ser colocada diante de Jesus. A incredulidade precisa ser colocada diante do Pai. Fala: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu estou no meu limite. Eu abro mão da minha força, eu abro mão da minha capacidade, eu abro mão da minha eloquência, eu abro mão da minha religiosidade. E eu quero tão somente entregar tudo que eu tenho para o Senhor. O Senhor pode. Aquele pai estava disposto a reconhecer que o problema maior dele não era o filho, era a incredulidade. Muitas vezes, amado, muitas vezes, querido, o que tem travado Deus se manifestar nas nossas vidas não é a situação, mas é a nossa incapacidade de crer. Nós falamos que cremos de maneira verbal, nós falamos que cremos de uma forma política, de uma forma mecânica, formal, mas o que Deus quer ver de verdade é um coração apaixonado, disposto a abrir mão da lógica e disposto a tão somente confiar em Jesus. Esse texto ele nos dá algumas lições que eu quero compartilhar com você de uma forma bem objetiva, bem rápida. Eu quero levar você a pensar. Leia depois esse texto, ore sobre isso, coloque a sua vida em relação aos seus desafios. Deus quer intervir, Deus quer gerar um milagre, Deus quer fazer algo novo na sua vida, no seu coração. E o empecilho não é o poder das trevas, o empecilho não é o nosso inimigo, o empecilho muitas vezes é uma incredulidade alojada dentro do nosso coração. A primeira coisa que eu vejo nesse texto que eu quero repartir com você é: não enxergue a vida a partir dos seus problemas. Primeiro desafio: exerça a sua fé. Exerça a sua fé com a autoridade de Deus, entendendo uma coisa básica: não enxergue a vida a partir dos seus problemas. Muitas vezes, olha, eu não creio porque Deus não agiu comigo. Olha, eu não creio porque eu nunca experimentei. Olha, eu não creio porque eu não vi, eu não sou testemunha. Não, para com isso. Deus é muito maior. Deus é muito melhor, Deus é muito mais perfeito, Deus é muito mais poderoso, Deus é Deus, quer você creia ou não, quer você reconheça ou não. A Bíblia vai dizer que haverá um dia que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, declarando: Jesus é o Senhor. Então, não enxergue a vida a partir dos seus problemas. Segunda coisa que eu quero repartir com você: não permita que a desilusão limite a sua visão.
Amados, uma das coisas que os problemas e os desafios, o poder que eles têm sobre as nossas vidas, muitas vezes, sobre uma vida que desistiu de crer, desistiu de acreditar, desistiu de confiar em Deus, é que nós começamos a limitar a nossa visão. Nós começamos a vivenciar uma religiosidade, nós começamos a viver de uma forma política, de uma forma teórica, mecânica. Isso não é legal, isso não agrada a Deus, isso não é o que Deus tem para você. Deus tem algo muito poderoso, precioso para você no dia de hoje, nesta semana, nos próximos momentos que Deus vai te dar. Então não permita que uma desilusão limite a sua visão. Terceira coisa que eu quero repartir com você: não haja apenas na sua capacidade. Glorificado seja Deus, que aquele pai ele não desistiu com o passar do tempo. Glorificado seja Deus, que aquele pai não desistiu com a frustração daqueles discípulos. Glorificado seja Deus, que aquele pai não desistiu diante do confronto com o próprio Jesus. Glorificado seja Deus, ele reconheceu, ele optou em se permitir viver uma nova oportunidade. Então, não haja na sua capacidade. Entregue o seu problema ao Senhor. Entregue. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Provai e vede que o Senhor é bom. Não importa a sua frustração, a sua limitação, não importa a sua desilusão, Deus continua o mesmo. Ele é o Deus que intervém. E por último, eu quero compartilhar com você: não ouse confiar em pessoas, ouse confiar em Jesus. Sabe, querido, todas as vezes que nós depositamos nas pessoas algo que deveria, uma confiança que nós deveríamos confiar somente em Jesus, nós sempre vamos nos frustrar. Mas todas as vezes que nós confiarmos em Jesus e em Jesus somente, o milagre tão esperado vai chegar. E isso vai ser algo extraordinário e poderoso. Eu profetizo sobre a sua vida um dia abençoado. Eu profetizo sobre a sua vida momentos novos, conquistas novas, experiências novas, uma vida cristã nova, uma fé ativada em Deus, alicerçada em Deus. Eu profetizo sobre a sua vida dias de bênção sem par. Não importa quanto tempo essa pandemia perdure, não importa quantas lutas nós vamos ter que enfrentar, não importa quantos desafios novos nós vamos ter que nos readaptar, nos reorganizar, o que importa é que Deus jamais vai falhar conosco. Portanto, eu quero aplicar isso no meu coração, mas eu também quero aplicar isso no seu. Exerça a sua fé. Não enxergue a vida a partir dos seus problemas. Não permita que a desilusão limite a sua visão. Não age apenas na sua capacidade. Não confia em homens, não ouse confiar em homens, confie somente em Jesus, tá bom? É a palavra do seu pastor que te ama demais e deseja para você um aprofundar em Deus para a glória do Senhor. Deus quer se mover em você, através de você e por você, porque você é um manancial de vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre.